mãe, alvo da compaixão de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que se encontra aqui. Muito obrigado pela alegria de estarmos reunidos aqui na Tua casa, de louvor e adoração, Deus. Mas nós rogamos agora, Pai, que de uma maneira muito especial, o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor. Irmãos, por ocasião do Dia das Mães, eu quero olhar hoje à noite para a viúva de Naim. Ela é chamada de viúva de Naim por causa da terra dela. Não era o seu sobrenome, não era o nome do seu marido. Naim era a terra onde ela vivia, a terra onde ela habitava, a terra onde ela cresceu. E por isso ela ganha na Bíblia esse apelido, viúva de Naim. Naim era uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré e 40 quilômetros de Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. E a viúva de Naim, ela também é uma condição social e uma condição religiosa. Uma condição social porque agora ela é viúva, o estado civil dela é esse, e agora ela depende da ajuda de pessoas para viver. E também é uma condição religiosa, por quê? Porque ela era jovem e perdeu seu filho também muito jovem. E naquele período, quando uma senhora perdia seu filho muito jovem, eles tinham a ideia de que Deus havia punido ela por algum pecado. Então, por isso, nesse período, ela tinha um estigma social e religioso sobre ela. Mas, além de ser uma condição familiar, também eu olho para esse texto, viúva não tem nome. Quando eu olhei para esse texto e comecei a ler ele inúmeras vezes, viúva de Naim. Qual o nome dela? Não é viúva. Qual o nome dessa mulher? Já parou para pensar que mãe, por poucas vezes ela é chamada pelo seu nome? Que mãe é quase uma personagem sem nome? Dentro de um lar funcional, ela é chamada por uma única pessoa pelo seu nome. E às vezes até pelo apelido romântico ou carinhoso, pelo marido. Nenhuma outra pessoa dentro do lar chama ela pelo seu nome. Chamam ela de mãe, alguns vão chamar de avó, mas dificilmente alguém a chamará pelo nome, somente o marido. Ninguém sabe, é mãe. Essa é a condição dela, mãe, esse é o nome dela, mãe. Em algumas famílias, somente uma pessoa vai chamá-la assim, o marido. Somente o marido. E por isso hoje eu quero olhar para a viúva de Naim. E o texto, ele é marcado por encontros. O primeiro encontro que eu vejo nesse texto, o encontro entre duas caravanas. O encontro entre duas caravanas. Primeiro, a caravana da morte, versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. A caravana conduzida pelo príncipe das trevas, lamento, dor e sofrimento, era o que tomava conta dessa caravana. Não tinha músicas,
Essa caravana não tinha alegria, essa caravana não tinha festa, essa caravana era tomada pela dor, essa caravana era tomada pelo lamento, pelo sofrimento, pela angústia. Essa caravana se dirigia rumo ao portão da cidade, para o desfecho então do sepultamento fora dos portões da cidade. E essa caravana então levada pela esquife, onde estava naquele esquife então um menino, um rapaz ainda com uma juventude toda pela frente, que acabou perdendo a sua vida. E essa caravana então conduzida pelo príncipe das trevas, pelo Senhor da morte. Só que essa caravana, ela está saindo da cidade, rumo ao portão da cidade, para o desfecho final, para o sepultamento do menino, fora dos portões da cidade. Só que, contrapartida, está vindo a caravana da vida, liderado pelo príncipe da paz, liderado pelo Senhor Jesus, liderado pelo dono da vida, liderado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me acompanhe no versículo 11. Logo após, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Uma caravana conduzida pelo príncipe da vida, pelo Senhor da paz, por aquele que poderia trazer esperança, por aquele que poderia trazer renovo, vida e alegria para o coração de uma mãe arrebentado, angustiado, dilacerado. E está vindo essa grande caravana. Então eu olho para esse texto e vejo um encontro no portão da cidade das duas caravanas. A caravana da morte, trazendo um esquife, um caixão, com a vida de um menino, o corpo de um menino, e de outro lado, a caravana liderada pelo Senhor Jesus, trazendo renovo, esperança e alegria. E essas duas caravanas se encontram. E não é somente o encontro de duas caravanas, é o encontro de filhos. O encontro do filho único de uma viúva. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. O filho único de uma viúva, mas destinado à morte. O filho único de uma viúva, mas que a história dele ia mudar. Ele está indo para o portão da cidade, mas não para ser sepultado. Ele está indo para o portão da cidade, não para ficar lá no cemitério para sempre, mas ele está indo ter um encontro com a vida. Ele está indo ter um encontro com aquele que vai mudar a vida da sua família, aquele que vai mudar o coração dele, a vida dele, e vai transformar a vida da sua mãe. Um lar arrebentado pela morte, mas que terá o seu destino transformado pela intervenção de Deus. O filho único de uma viúva, que está destinado a viver. Pastor, mas ele é o caixão dele que eles estão levando. Como que ele está destinado a viver? O filho da viúva está destinado a viver. E o encontro com o filho único de Deus. Versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, uma grande multidão. O filho único de Deus estava vivo, mas ele estava destinado a morrer. O filho da viúva estava destinado a viver até o encontro com o filho único de Deus. Mas o filho único de Deus estava destinado a morrer voluntariamente, por mim e por você. Voluntariamente ele se entregou numa cruz, onde seus pés e suas mãos foram perfuradas. Ele foi dependurado no madeiro maldito, sem ter cometido crime nenhum, para purificar a mim e você dos nossos pecados. E conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é uma condição universal. Todos os homens estão debaixo da maldição do pecado. Todos os homens estão afastados da gloriosa majestade de Deus por causa do pecado. Não interessa, independente da sua posição social, independente de sua etnia, da sua raça, independente de se você é uma pessoa culta ou uma pessoa iletrada, todo homem e toda mulher nasceu debaixo de maldição do pecado, está destinado à morte eterna. Muitas pessoas estão destinadas ao inferno, a nunca mais se aproximar de Deus. Algumas pessoas estão como esse menino, numa caravana da morte, mas hoje
o encontro com o Filho único de Deus, você pode mudar a tua vida. Você pode sair daqui com a sua vida transformada, como essa família foi transformada, no encontro com o único Filho de Deus, que morreu voluntariamente pelos nossos pecados. Jesus entrando na cidade de Naim, ao mesmo tempo que o cortejo fúnebre sai, não era uma mera coincidência. Não era, irmãos. Não era uma mera coincidência. Uma caravana da morte, saindo de Naim, rumo ao portão da cidade. A caravana da vida liderada por Jesus, chegando no portão da cidade. O filho único de uma viúva, morto, num caixão, indo até o portão da cidade. O Filho único de Deus entrando no portão da cidade. Não era uma mera coincidência. Não foi, irmãos, uma mera coincidência. Assim como o cordeiro preso pelos chifres, encontrado por Abraão, não foi mera coincidência em Gênesis capítulo 22, versículo 13. Não foi uma mera coincidência. Não foi quando o menino Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele responde: Deus proverá. E quando ele menos espera, aparece um carneiro preso pelos chifres. Aquilo não foi uma coincidência, foi provisão de Deus. O encontro com Jesus Cristo no portão da cidade não foi coincidência. Não foi coincidência, foi provisão de Deus. Assim como Ruth encontrar Boaz, seu resgatador, enquanto colhia espigas, não foi uma coincidência. Foi provisão de Deus. Você entrar aqui hoje nessa igreja pela primeira ou pela segunda vez, você está frequentando essa igreja, não é uma coincidência. É um agir de Deus preparando o seu coração para uma grande mudança, para uma grande decisão. Não é coincidência. Não é coincidência por 3 razões. Primeiro, porque Jesus vê. O versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus vê o sofrimento daquela mãe. Jesus vê. Da mesma forma, Jesus vê os sentimentos mais profundos do teu coração. Eu que estou falando aqui, não tenho a capacidade de mensurar, não tenho a capacidade de interagir com os teus sentimentos mais profundos do teu coração. Eu não sei o que se passa na tua cabeça nesse momento. Eu não sei a angústia que você vive no seu lar. Eu não sei as dores que você passou, as lutas que você enfrentou durante a semana. Mas aquele que trouxe esse menino à vida, ele conhece os sentimentos mais profundos do teu coração. Ele está dentro. Ele vê. Os olhos de Jesus estão sobre a tua vida. Os olhos de Jesus estão sobre a tua vida. Ele conhece as tuas lutas e as tuas dores, porque Ele vê. Nada passa despercebido. Você deve pensar, às vezes, diante das tuas lutas, diante dos teus pesares, das tuas dificuldades: Deus não se importa comigo, Ele se importa. Ele está vendo a tua dor. Ele viu a dor dessa mãe, e por isso Jesus Cristo se movimentou e foi até o portão dessa cidade. Não foi uma coincidência, porque Deus vê. Você está aqui hoje não é uma coincidência, porque Deus vê. Porque Deus vê. Porque Deus vê. Os olhos de Jesus estão sobre você. Não é uma coincidência, porque Jesus está próximo. O versículo 14 diz: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus se aproxima. Jesus não está longe. Quando nós falamos na questão de Deus, nós pensamos num Deus distante, lá nos céus. Um Deus que está muito longe. Um Deus que as nuvens são estrado para os seus pés. E nós não pensamos num Deus imanente, num Deus presente, num Deus que está conosco nesse momento. Nós pensamos num Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E todos nós concordamos com uma primeira causa: que esse mundo foi criado por Deus. E que Deus é todo-poderoso. Mas muitas vezes nós não cremos que esse Deus todo-poderoso se importa conosco e está conosco. E esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, enviou seu único filho para que fosse ao encontro dessa viúva e devolvesse a ela a alegria de ser mãe. E da mesma maneira o Deus todo-poderoso enviou seu único filho para restaurar a tua condição de pecador e te dar a vida eterna. Ele se preocupa com você, Ele está próximo, Ele não está longe. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
Deus está com você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não é uma coincidência porque Jesus vem. Não é uma coincidência porque Jesus está próximo. E o encontro dessas duas caravanas não é uma mera coincidência, porque Jesus se compadece. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Irmãos, Jesus se compadeceu dessa mãe. E eu, olhando essa palavra compaixão, que é uma palavra muito usada por nós, se compadecer de alguém, muito nós. A palavra grega splagnon, que significa nada mais e nada menos que colocar os calçados de outra pessoa. Sentir a dor que outra pessoa está sentindo. Jesus, o texto está dizendo, irmãos, que quando Jesus chegou ali, ele teve compaixão. Compaixão. O que é ter compaixão? É sentir a mesma dor, ter empatia pela pessoa. Eu quero dizer para você hoje que Jesus sente a mesma dor que está no seu coração. Ele tem empatia pelo teu sofrimento. Ele tem empatia por você. Ele tem empatia. Compaixão é calçar os sapatos do outro, sentir o que o outro está sentindo. E a partir desse sentimento, Jesus socorre ela. Jesus tem compaixão por você. Tem compaixão. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, especificamente para as mães que estão aqui, é que Jesus se compadece da aflição de uma mãe. Jesus se compadece da aflição de uma mãe. E essa aflição dessa mãe era dupla. Era uma aflição religiosa, que para os religiosos daquela época, ser ceifado na juventude representava um juízo de Deus. Então, se o menino foi morto, é porque a mão de Deus pesou sobre a vida dela. Era o que pensava a religião daquele tempo. A viúva carregava um estigma de ser uma mulher sem a bênção. Além de ser viúva, agora também não tem filhos. Em outras palavras, se o moço morreu, foi o juízo de Deus sobre a vida dela. Então ela carregava um estigma religioso. E hoje, para muitos, ter um filho espiritualmente morto ou desviado simboliza o pecado dos pais. Quantas mães e quantos pais carregam um fardo em suas costas porque seus filhos não estão mais na casa de Deus? Cresceram na casa de Deus, foram instruídos na palavra de Deus, mas hoje, por motivos pessoais, eles estão longe da casa de Deus. E os pais se cobram muito por isso. Os pais se cobram muito por isso. Não precisa se cobrar, porque a sua parte você fez. Você não tem como obrigar uma pessoa a andar no caminho. Por que, irmãos, que na Igreja Batista nós não celebramos batismo de infantes? Ou seja, de crianças. Você imagina que você traz aqui teu pequeno nenenzinho. O ano que vem, eu acho que se tudo correr bem, vai vir o Júnior, né, Raquel? Imagina a Raquel traz aqui o Júnior. Daí nós batizamos o Júnior. Batizamos ele. Daí o Júnior chega com 19, 20 anos, ele diz: eu vou ser budista. Meu pai dele fala: como tu vai ser budista? Eu te batizei na Igreja Batista. Você disse bem, você me batizou. A decisão por Cristo é uma decisão pessoal. Pessoal. É uma decisão pessoal. Então você, mãe, você, pai, se você tem um filho andando longe dos caminhos de Deus, uma filha andando longe dos caminhos de Deus, ou uma filha, quem sabe, frequenta a igreja, mas só frequenta mesmo, porque o coração está muito longe. Você fez a tua parte. E cada um dará resposta de si diante de Deus. A irmã de Norá, Melo de Matos, dizia uma coisa interessante. Ainda bem que eu não vou dar conta da vida de ninguém. É eu que vou prestar minha conta. Eu que vou prestar conta da minha vida para Deus. Não vou dar conta da vida de ninguém para Deus. Não vou dar conta da vida de ninguém para Deus. É uma dupla aflição, porque é uma aflição social. O desamparo social. Não ter marido. Irmãos, não ter esposo naquele tempo já era pesado. Porque não tem que ir trabalho, não tem que sustente a casa. Naquele tempo não tinha previdência social como tem hoje. Que quando o marido acaba falecendo e ele paga o seu INSS, ou sua
previdência privada, seja o que for, ele recebe, a viúva passa a ser assistida com a pensão dele. Naquele tempo não tinha isso. O marido morreu, não tinha o que fazer. Por isso que os judeus tinham muitos filhos, para os filhos trabalharem e sustentarem o lar. E aqui o menino dela também morreu. Então agora ela está totalmente perdida, porque ela não tem marido e não tem filho para trabalhar e sustentá-la. Então ela tem uma aflição social também. E creio que esse foi o mesmo sentimento do coração de Ruth, o mesmo sentimento do coração também de Noemi, desprovidos de marido. Começam a catar espigas nos campos, nas lavouras para se alimentarem. Ao ponto que Noemi diz: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Ruth capítulo 1, versículo 20. Jesus se compadece da aflição da mãe. 3 ações que manifestam a compaixão de Jesus. Lembrando que compaixão é mostrar empatia, é colocar os calçados de outra pessoa. E Jesus mostrou compaixão por nós, quando se fez pecado por nós na cruz. Se colocou no nosso lugar. Éramos nós que deveríamos ter sido dependurados naquele madeiro maldito. Eram as nossas costas que deveriam ter sofrido os açoites. Era o nosso rosto que deveria ter sido esbofeteado. Era o nosso rosto que deveria ter sido humilhado. Era o nosso sangue que deveria ter sido vertido naquela cruz. Os nossos pés e nossas mãos que deveriam ter sido perfurados. Mas Ele se fez pecador em nosso lugar, demonstrando compaixão por mim e por você. Por mim e por você. 3 ações que manifestam a compaixão de Jesus. Primeiro, Ele consola o coração da mãe. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadece dela e disse: não chore, pare de chorar. Jesus faz as lágrimas secarem. Em outras palavras, Ele traz alento para o sofrimento da mãe. A mãe está sofrendo, o coração dela está peneroso, o coração dela está dolorido, o coração dela está angustiado. E ele traz alegria para o coração dessa mãe, ele traz consolo. O doce suave consolo de Jesus transcende a circunstância. Por que não? Por que transcende as circunstâncias? Olha só o poderoso consolo de Jesus. O milagre aqui não aconteceu ainda. O menino não voltou a viver, mas Jesus já secou as lágrimas dela. Pela nossa lógica, para que essa mãe parasse de chorar, para que a sua dor fosse saqueada, roubada, tirada do seu coração, do seu interior, o menino deveria voltar à vida, então tudo voltaria ao normal e a dor dela acabaria. Mas o texto diz que Ele fez com que a sua dor parasse no momento em que Ele diz: pare de chorar. A presença dele mudou o status quo. Irmãos, a presença de Jesus nos traz consolo em toda e qualquer circunstância. Pode ser que não mude a sua circunstância, mas o consolo de Jesus nos dá a capacidade de viver qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Antes mesmo de que Jesus devolver a vida ao menino, Ele confortou o coração da mãe. Ele confortou o coração da mãe. E embora as circunstâncias não mudem, nós somos mudados pelo consolo de Jesus. Querida mãe, eu não sei o que tem causado dor em seu coração, mas eu quero dizer para você, Jesus tem poder para consolar. Eu não sei o que tem apertado, eu não sei o que tem angustiado o teu coração, mas Deus tem poder para consolar. Deus tem poder para consolar. Jesus se compadece da aflição de uma mãe. 3 ações que manifestam a compaixão de Jesus. Primeiro, o consolo no coração da mãe. Segundo, Jesus realiza o impossível aos olhos da mãe. Versículo 14 e 15. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus entregou a sua mãe. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que a viúva nada pediu para Jesus. Nós vamos ver um cego que ele ouve a voz de Jesus e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jairo soube de Jesus, então o dirigente da sinagoga de Cafarnaum vai até o encontro de Jesus, se lança aos pés dele e clama para que ele vá até a casa dele e cure a filha dele. A mulher que sofria de hemorragia faz de tudo para tocar em Jesus.
Uma outra mulher também que tinha sua filha possuída pelo espírito maligno, faz de tudo para ser adotada por Jesus, para que Jesus mude o status quo dela. Mas o texto diz que essa viúva não pediu nada para Jesus. Ela está diante do Criador dos céus e da terra. Ela está diante daquele que tem poder para vencer a morte, aquele que pode mudar qualquer circunstância. Mas ela não pede nada. Não temos o registro dessa viúva pedindo: por favor, traga meu filho de volta. Por que ela não pediu, irmãos? Porque ela já se deu por vencida. Não há mais o que fazer. Quantas pessoas julgam não haver mais esperança para a sua família? Quantas pessoas dizem: não há mais o que fazer com o meu casamento, acabou, terminou, não há mais o que fazer com a vida do meu filho, não há mais o que fazer, não tem como restaurá-lo, não há como trazê-lo de volta. Perdem as esperanças. E quem sabe você entrou aqui sem esperança alguma, sem esperança para o seu casamento, sem esperança para a sua família, sem esperança para a vida do seu filho. E por isso você não pede nada. Ela não pediu porque ela achou que não havia mais nada a ser feito. Mais nada a ser feito. O versículo 15 diz assim: depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se e ande. A palavra de Jesus mudou a situação. Foi a palavra de Jesus. Foi a palavra de Jesus que mudou a situação. A palavra de Jesus, irmãos, é fonte de água viva. Porque a palavra de Jesus é fonte de poder. O poder da palavra para transformar a família. O poder da palavra para resgatar um filho. O poder da palavra para salvar um casamento. A palavra de Deus é a fonte de esperança. Uma desanimada mãe encontra esperança para continuar na palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida, vida abundante. É a palavra de Deus que muda, irmãos. É a palavra de Deus. Não é a palavra de homem, mas a palavra de Deus. O apóstolo Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habitará em você. Foi a palavra de Deus que abençoou essa família. E é a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. É a palavra de Deus. Jesus se compadece de uma aflição da mãe. 3 ações que demonstram a compaixão de Jesus pela mãe. Primeira, ele consola o coração da mãe. Segundo, ele realiza o impossível, trouxe a vida. E terceiro, ele restitui a mãe. Versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus devolveu ele. O que significa restituir, irmãos? É devolver aquilo que foi tomado indevidamente. Isso que é restituir. Alguns de vocês agora, que se aproximando do mês de junho em diante, aguardam a restituição do imposto de renda. Isso é restituição. Aquilo que foi lhe tirado indevidamente. Jesus devolve para a mãe o filho que foi saqueado dela indevidamente. Somente Jesus tem poder para restituir a nossa vida. Somente Jesus, ninguém mais. Jesus tem poder para restituir o casamento de uma mãe. Jesus tem poder para restituir a sua família, o seu lar, a sua casa. Jesus se compadece de uma aflição da mãe. E nesse dia tão especial, Jesus tem poder para restituir o seu lar e a sua família, a sua casa. Hoje é um dia especial, é Dia das Mães. Algumas mães entraram aqui com o coração alegre, com o coração vibrando, por uma data tão especial. Algumas estão com seu filho no colo, outras estão com seu filho ao lado. Algumas mães entraram aqui com o coração apertado, porque sabem que seu filho está longe dos caminhos de Deus.